Fala pessoal, Danilo Zambujo, estamos começando mais um podcast Foi Lá e Fez. Estamos aqui novamente na Construsul. Esse é o nosso segundo episódio. Se tu ainda não assistiu o outro episódio com o Milton Killing, procura aqui no nosso canal que vai encontrar. Quem está chegando pela primeira vez, já se inscreve aqui no nosso canal. São mais de 40 episódios com vários empreendedores, empresários, histórias e aulas aí sobre gestão, vendas, liderança, tudo que a gente precisa para tocar nossos negócios. Aqui do meu lado, Rafael Sobes, meu sócio, para introduzir e começar esse papo aí, né, Rafa? Bora, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais um grande episódio. Tava lendo aqui a Empresa Fera, meu. Tu viu o vídeo no... Mas o que eu mais gostei é a cidade que eles são. É que invejinha boa, que invejinha boa. Ter feito lá, né? Galera de bom princípio. Meu objetivo é até o final de ficar amigo desse cara para eles levar lá para conhecer, Rafa. Bora, Felipe. Você foi, bora. Felipe Rora aqui com a gente. Né, Bem-vindo. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Te apresenta aí, fala aí pra galera aí quem é o Felipe, quem é a Constru Rora. Bom, perfeito. Eu sou o Felipe, né? Sou parte da segunda geração, sou a segunda geração da empresa, né? Hoje nós somos uma empresa de 37 anos de mercado, uma empresa familiar, que começou, né? Casualidade, a empresa começou numa cidade do lado que chama Tupandi, né? Há 37 anos atrás, quando Tupandi estava se emancipando, meu pai, visualizando essa oportunidade, pensou o que o município poderia precisar, né? E o que ele poderia produzir para lançar um empreendimento. E aí ele começou a produzir tubos de concreto e cordão meio-fio, porque a cidade ia se emancipar, ia começar a abrir estrada, ia começar a abrir loteamento, e a primeira coisa que precisava fazer foi isso, né? Logo depois disso, a gente começou a produzir lajes pré-moldadas, então vigotas de concreto e matavela cerâmica, que naquela época meu pai comprava numa pequena olaria na cidade de Bom Princípio, que eram de 2 irmãos, né? Então ele consumia toda a produção daqueles 2 irmãos, e naquela época a olaria produzia 280 toneladas de produto acabado por mês. Então ele comprou 50% de um sócio, isso no final da década de 80. O negócio foi prosperando, ele foi atingindo outros mercados, e no início dos anos 90 ele adquiriu os outros 50% daquele irmão que estava remanescente no negócio. E aí que a gente começou a ter uma indústria cerâmica no grupo também. E uma premissa também diferente do nosso negócio era que naquela época, e ainda hoje é muito comum no Brasil, as indústrias cerâmicas muitas vezes elas produzem e o canal de comercialização delas são as madeireiras, né, as lojas de material de construção. E meu pai naquela época, antes de começar com esse negócio, ele era vendedor de frango, distribuidor de frango em lancheria, em supermercados, sim, né? E aí ele tinha uma boa representação na região de Canoas. E aí ele um dia disse que estava na frente de um mercadinho e chegou uma moto da Brahma ou Antártica, não lembro muito bem, para vender a cerveja. Ele viu aquilo e ele pensou, pô, se a Brahma está vindo aqui vender direto, a indústria de alimentos, o frigorífico também vai vender direto um dia, e eu vou estar fora do negócio. E aí a gente começou a projetar o nosso negócio para atender diretamente o cliente final, indiferente se ele fosse de uma construtora ou um cliente que estivesse construindo a sua própria residência, que hoje é o nosso maior mercado. Então a gente saiu do início dos anos 90 a uma fábrica que a gente adquiriu de 280 toneladas por mês para hoje um parque fabril de mais de 550 toneladas por dia, né? Nossa. E hoje uma presença muito forte em todo o Rio Grande do Sul, atendendo em média mais de 100 obras diferentes todos os dias. Caramba, velho! Com uma operação bem complexa para entregar tijolo. E chama a atenção o teu orgulho em falar, cara, esse brilho no olho assim. E tem que ter, né, meu? Porque que troço espetacular. Qual o tamanho da unidade fabril de vocês? Quantos funcionários? Quais os números aí? Hoje o grupo tem 400 empregos diretos, né? Em torno de 400 empregos, mais alguns indiretos. E hoje nós temos 120 mil metros quadrados de indústria, lá em Bom Princípio. Tudo em Bom Princípio? Tudo. A gente tem uma fábrica em Tupandi ainda, dos pré-fabricados de concreto,
e até a nossa sede administrativa hoje é em Tupandi. Mas a grande operação é Bom Princípio. 120 mil metros quadrados, cara. É uma Cara, boa gigante. operação. E claro, a gente, foi como tu comentou, o brilho no olho, né? É porque a gente faz parte. Então eu tenho 31 anos e desde que eu me conheço por gente, Tá lá. eu convivo dentro daquele negócio, né? Se antes não era trabalhando diretamente, mas era vendo alguma máquina, era em cima de um caminhão, era participando de alguma forma daquele negócio, né? Então o negócio é a nossa vida. Tem mais irmãos, Felipe? Não, não tem mais O irmãos. Caio era para ser teu mesmo o negócio. O filho era para ser meu. Que legal, cara. E hoje somos, meu pai tem fez 65 anos, é uma pessoa super ativa, nem pensando em diminuir o ritmo, né? E hoje a gente trabalha, lidera a equipe mesmo em dupla, vamos dizer. Claro Que que legal. temos um corpo também técnico, gestores em todas as áreas do negócio, mas a liderança da companhia hoje parte de nós. Muito bom, muito bom. Caraca, que Esse troço. negócio, tem noção, ó? Eu não, tô pensando que 1.000 e quantos metros? São 12 mil metros quadrados, 120 mil metros quadrados de área fabril. É aqui no vídeo, no site de vocês tem um vídeo ali, né? Exato. Anda de carro, Tava né? olhando Tem que ali. andar de carro lá Dá pra andar de dentro. carro, É dá um pra andar de negócio carro. gigante. Parabéns, meu, que legal. Obrigado. Quais os próximos passos da empresa assim, que vocês estão almejando? Primeiro, faturamento, enquanto tá? Olha, Tu disse que ia falar tudo. a gente pode falar tudo. Hoje ele está batendo na casa dos 100 milhões, né? Então é uma empresa que está girando em torno disso, Vai. de faturamento anual, né? E hoje a gente, na verdade, já tivemos muitos desafios no nosso negócio, assim como é a vida de todo empresário, né? Perfeito. Das mais diferentes naturezas. E nós, particularmente, também passamos pela tragédia das enchentes no ano passado. Então a gente teve a nossa área fabril completamente inundada, né? Sério, Pela cara? primeira vez, Os 120 metros quadrados. tudo. Então nós tivemos assim um ano para cá, o que a gente fez muito? A gente na verdade conseguiu reinventar o negócio de uma forma surpreendente para nós. Nós tivemos em maio, quando aconteceu o episódio, ao menos nós tivemos, em Bom Princípio tem uma situação diferente, por exemplo, da região metropolitana. Lá a gente teve enchente em 2 dias ela recua, diferente da região metropolitana que persistiu um mês. Nós ficamos 43 dias com a operação completamente parada, né? E como nós somos também fabricantes de tijolos, né? Nossa matéria-prima é argila. Então a gente imagina toda a argila que ainda não tinha passado pelo processo de queima no forno, tudo derreteu. Então nós tínhamos são duas fábricas naquele parque fabril de cerâmica, nós tivemos perto de 1.000 toneladas de argila que estavam dentro da fábrica, que derreteram, né, que a gente teve que tirar a pá, carinho de mão, um serviço brutal. Meu Deus. A gente parou esses 43 dias até conseguir se reerguer e de lá a gente começou a tomar algumas decisões muito importantes para o nosso negócio. Primeiro que uma das coisas que a gente encarou era que, como a gente sabia que a gente teria que fazer um grande esforço e investimento no Parque Fabril, nós pensamos da seguinte forma, da maneira mais simplista: as fábricas vão ter que pagar a conta dessa enchente, né? Então, quando essas fábricas voltarem a operar, elas têm que operar com a melhor produtividade, a maior eficiência, para eu conseguir produzir um volume adequado e ter um produto de máxima qualidade, que é o maior reconhecimento do cliente da Construtor hoje. É a qualidade e a confiança que eles têm em adquirir um produto nosso. Então nós fizemos nas nossas fábricas o que tinha que ser feito. Desmontamos máquina, o que já não estava tão legal, Limpa. saca fora, faz o que tem que ser feito. E nós já tínhamos planos de investimento para o futuro, para dentro da fábrica. A gente pegou alguns desses planos e, como a gente teria que fazer investimentos, tirou eles do papel e acelerou o processo, né? Então, por exemplo, assim, hoje o tijolo da Construtor que chega lá na obra do cliente, a primeira pessoa que faz um serviço braçal é o mestre de obras quando vai assentar o tijolo. Dentro da fábrica, ninguém mais faz nenhum trabalho manual ou de força no produto. É completamente automatizada a fábrica. Caramba. Então, Isso aí não era antes.
São duas fábricas. Tinha uma fábrica que faltava um processo. Tinha um processo que uma pessoa manipulava a peça, né? Hoje não, hoje é completamente automatizado. Então a gente acelerou. E o que a gente conseguiu fazer? Quando a água baixou, coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, foi na sexta-feira, depois do feriado do dia 1º de maio, ali dia 2, 3, na sexta-feira eu e meu pai entramos dentro da fábrica. E aí era aquela cena... Só vocês dois? Assim, Sim, lamentável. chorar. E aí nós logo tivemos uma coisa que a gente comentou naquele momento. No ano 2000, logo após meu pai comprar aquela cerâmica, teve também um grande episódio de enchente. E naquele ano entrou água na olaria pequena que ele tinha lá. E aí o que ele fez? E Bom Princípio é um polo cerâmico muito forte no estado, tem muitas fábricas. E aí isso foi num final de semana e ele tinha um amigo dele que tinha uma loja de material de construção. E ele foi naquele final de semana no amigo, comprou todos os carrinhos de mão e enxada que ele tinha. E na segunda, terça-feira, quando estava todo mundo ainda chorando a enchente, ele era a primeira fábrica a ter tijolo de novo no mercado para o cliente comprar. A fábrica já estava começando a operar. E foi o mesmo sentimento que a gente teve agora, com todos os investimentos que já foram feitos ao longo dos anos, de altura, aterro, para não ter enchente, mas foi aquele sentimento, se reerguer o mais rápido possível. Perfeito. Então, em nenhum momento a gente se lamentou, chorou, pensou, por que isso aconteceu com nós? Mas nós concentramos todas as nossas forças em dar a volta mais rápido por cima. E aí, isso foi na sexta-feira. No sábado a gente começou a pensar em como nós organizaríamos o início da limpeza. E aí muitas pessoas ligando, funcionários, clientes, fornecedores, amigos, querendo saber, querendo ajudar, né? E a gente de forma assim muito informal começou a dizer, olha, no domingo de manhã, amanhã de manhã a gente vai começar a fazer alguma coisa aqui, vai começar a limpar, vai começar a posicionar. Foi tudo muito assim deu de informal. Choro, né? Deu de Não choro. deu tempo de chorar. Não deu tempo de chorar. No domingo de manhã, às 7 da manhã, tinham 52 funcionários que vieram sem ninguém pedir, estavam na frente do portão da empresa com enxada, com carinho de mão para ajudar a fazer a limpeza da fábrica. Tudo de forma voluntária naquele Vocês não tem um momento. documentário disso? Aí, meus amigos, nós já não queríamos fazer. Nós estamos fazendo e queremos fazer, estamos fazendo mais sobre a reconstrução e a força que a gente teve do que realmente assim do desastre. Claro que tem muito material disso, mas não é um capítulo que a gente não quis fazer. E isso nos deu uma força, assim. Se a gente tinha um sentimento, talvez, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir voltar? Quando aquelas pessoas estiveram lá, naquele dia, no domingo de manhã, nesse horário, era a certeza que qualquer um precisava. Em julho, quando isso foi em maio, final de junho uma fábrica começou a operar. Em julho nós tivemos o primeiro mês cheio de produção pós-enchente. E em julho nós batemos o recorde de produção dessa fábrica. Pagamos o maior bônus por produção para as pessoas que trabalhavam na nossa fábrica pela produtividade que nós alcançamos em julho, que já foi também de muita valia para aquelas pessoas, que nós também tivemos 43 funcionários que perderam tudo dentro das suas casas, né? E que também precisavam. A região foi seriamente afetada também, todo mundo teve que unir forças para sair disso. E olha, a gente agora está um ano depois, né, passando um ano desse episódio, é um consenso dentro da nossa empresa para todo mundo que a Construjor de hoje ela é completamente diferente daquela indústria de um ano atrás, e hoje ela é muito mais forte, ela é muito melhor, as pessoas estão muito mais engajadas, é outra vibe. Sim, a dentro necessidade do nosso fez A mudar uma necessidade. página para mudar a história, literal. Com certeza. De quanto foi o prejuízo que vocês tiveram? Nós estamos investindo mais de 20 milhões no Parque Fabril agora. Foi o prejuízo que vocês tomaram? Tivemos até um prejuízo maior, tem coisas que é até um pouco difícil de contabilizar. Por exemplo, assim, matéria-prima, argila. Hoje na cerâmica é muito importante
quando tu extrai, minera a matéria-prima, tu deixar ela um tempo descansando, que é um período que a gente chama de sazonamento, que é um período que a argila vai liberar gases, vai apodrecer raiz. Então a gente trabalha para ter 1 ano e meio a 2 anos de matéria-prima estocada na nossa área fabril. Muito dessa argila eu tive que, porque o rio vem, ele traz areia, ele traz pedra, Sim. ele traz um monte de impureza. Então desse material eu tive que tirar, aterrar, mandar embora, dar outro destino que eu não poderia mais utilizar. Então, se fosse contabilizar esse trabalho, essa hora máquina que a gente teve, é maior. Parte de almoxarifado, peças, o prejuízo passa com força disso. É o que deixa de vender por estar fechado e o que perde também com aquele material, o que ele ia render, né? Exatamente. Então, foi um capítulo... Mas a própria enchente também, Felipe, eu acho que quando começou a baixar a água, o que atingiu vocês, né, tá claro, mas isso aí, ao mesmo tempo, o fato de vocês se erguerem rápido e botar para funcionar, que também vocês viram que o mercado ia precisar de vocês, né? Vocês iam ter que reconstruir casas. Com certeza. A gente sabia isso, sentiu isso, né? E participou desse movimento, que ele ainda ocorre no Estado, né? Exato. E hoje, por exemplo, assim, às vezes a gente fala, e no mercado da construção civil, você pega, por exemplo, se a gente falar o tijolo, né? Tijolo é um produto que, ele é milenar, ele atravessa gerações. E muitas vezes se fala em que não se deveria mais construir com tijolo ou soluções mais modernas, mas não tem hoje nenhum outro sistema construtivo que entrega uma qualidade, um bem-estar para a pessoa do que uma parede feita com cerâmica, né? Se a gente pensar quando a gente era criança, ou por exemplo, o pessoal tinha uma jarra de água dentro de casa, o que vem na cabeça, aquela jarra com água fresquinha, a jarra de barro, né? De argila. Então a cerâmica tem um poder, qualidade térmica, conforto acústico, resistência ao fogo imbatível. Então a gente sempre vai continuar tendo e cada vez maiores. É claro que o tijolo de hoje, ele não é mais como era há 20 anos atrás, não era mais como é há 10 anos atrás. Ele é desde dimensões maiores, a mais tecnologia, né? Tudo que otimizam desde o trabalho no canteiro de obras, mas sim numa solução melhor para o cliente final, né? E isso também é uma coisa que nos orgulha, né? A gente trabalha, entrega uma solução numa pessoa que está construída com uma casa com cerâmica, ela é completamente diferente. E paredes, né? Quanto porcentagem do nosso dia nós estamos entre 4 paredes? Então, se a gente não cuidar e não pensar nisso, também a gente não está pensando direito no conforto. Qual é a conta? Quanto tempo a gente fica entre 4 paredes? Olha, mais que depende da profissão, mas se tu pegar uma pessoa que tem um trabalho, por exemplo, em um escritório, né? Ela fica 80%, 90% do tempo dela. Você sai de uma parede e vai para outra. Vai para outra. Então, que loucura, né? Nas construções. Vocês estão em todas. E é interessante isso, porque em casa eu tenho um filtro de barro. Que é um filtro de barro que ele é bem barato. Ele é considerado, ele foi já, e aí, pelo mundo afora, que ele é o melhor filtro do mundo. Exatamente. De barro, e é do Brasil. E outras coisas, né? Quando a gente vê, por exemplo, é óbvio que o mercado exige também outros sistemas construtivos, e sempre vai haver, e todos têm prós e contras, né? Mas além da qualidade, né? Se a gente pega uma casa de cerâmica, por exemplo, assim, todo mundo acompanhou aquela catástrofe dos incêndios na região de Los Angeles, né? Onde se constrói muito com madeira. Se tu olhar aquelas imagens, devastou. As casas devastaram, e muitas casas o que tu via que resistiu foi a chaminé feita com tijolo. Ou agora, recentemente também nos Estados Unidos, as enchentes na região do Texas, né? Muitas casas de madeira indo embora com a água. Numa casa de alvenaria, isso não acontece. Essa é a segurança para o mundo de hoje, que a gente não controla mais o tempo, né? O tempo virou uma loucura. Como que vocês estão, Felipe, justamente com essa adaptação do mundo, essas novas construções? O que vocês estão pensando de futuro? Vocês vão para esse lado, vão seguir na mesma? Como que está isso? O que a gente acompanha muitas coisas, viaja,
o mundo inteiro observando, tem um corpo técnico, está muito próximo a universidades, né? Legal. Dialoga bastante com o mercado. Hoje a gente já tem um braço que a gente chama de construtor pré-fabricados, que a gente já atua no segmento de estruturas pré-fabricadas. Ainda é muito mais construção, vamos dizer, de prédios industriais e comerciais do que residencial, mas já é um nicho de mercado que a gente vem desenvolvendo. E o que a gente vê nos outros grandes mercados, por exemplo, a Europa, né? Entra muito sistema construtivo, mas a cerâmica que a gente vem falando, ela vai se adaptando, ela vai ficando diferente, mas ela permanece. Por exemplo, assim, hoje se fala muito de escassez de mão de obra, tanto nas fábricas quanto nas obras, tá? Cada vez mais difícil. Por exemplo, se tu ir hoje para a Itália, tem empresas já com solução de um robô que assenta o tijolo na obra. Então, é um mar de oportunidades, né? Existem e elas vão vir e vão nos desafiar. É claro que a gente está olhando para isso, mas a gente acredita muito aí no potencial da solução que a gente trabalha. Tem coisas que é para sempre, né? Que tem não adianta. Que é para sempre. O robô, cara. Dentro do tamanho que vocês estão hoje, da atuação que vocês têm, como tu tá pensando assim o futuro, como tu vê a empresa daqui 5, 10 anos, né? Tirando a parte de tecnologia, nível de gestão, enfim, aumentar faturamento, expandir para outras áreas. Como que tá isso hoje? Nós já estamos, né, embora seja uma empresa familiar, a gente já vem profissionalizando o negócio há muitos anos. Então tem gestores nas áreas, tem consultoria externa, tem muito treinamento e desenvolvimento de pessoas, de processos. Então a gente sempre brinca, né? Brinca assim no sentido de que a empresa não deve depender de mim ou do Plínio, que é meu pai, para continuar. A gente fala, a gente tem 37 anos e o que a gente faz agora é pensando para os próximos 37 anos. Então, no negócio, permanecer, ser perene ao longo do tempo. E a gente também vem olhando muito, assim, por exemplo, o que faz sentido para o nosso cliente, né? E para a construção civil. Por exemplo, assim, também a gente vem trazendo novos produtos. Esse ano a gente agregou uma telha cerâmica. A gente não tinha telha cerâmica, nunca trabalhamos com telha cerâmica. No ano passado a gente trouxe telha cerâmica para o nosso portfólio. O que a gente fez? A gente montou um negócio bem bacana com uma empresa de Santa Catarina que produz piso. Produz porcelanato. A gente pegou a tecnologia do piso para produzir uma telha, para ter um produto com uma qualidade muito superior ao mercado. Então, porque a gente viu que tinha uma parte dos nossos clientes que queriam esse produto, mas que queriam um produto melhor. Então a gente foi junto com uma outra empresa desenvolver algo que perto das nossas fábricas não se tem nem argila para isso e nem estrutura fabril, mas sim tem aderência a um produto nesse negócio. Né? Então a gente deu sempre certo? tá olhando para isso. Deu super certo. Ou tá dando certo? Tá dando super certo. Tá dando super certo. Fabrica lá daí. Fabrica em Santa Catarina. Interessante, né? As collabs, né? Os caras começando a... Coisa que o pessoal acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Como é que é a tua rotina, cara, de dia a dia? Como é que tu faz aí pra fazer as coisas funcionar na empresa? A gente, vamos dizer, tem um estilo muito simples, né? E muito direto. E eu particularmente gosto de rodar pela fábrica, rodar por todo o administrativo todos os dias. Falo com todas as pessoas, indiferente, vamos dizer, o nível hierárquico que elas estão. É claro que a gente tem as hierarquias, respeita as hierarquias, reúne, discute resultados ou planejamentos com diferentes hierarquias, mas a gente tem um estilo de estar muito próximo a todas as pessoas, indiferente de onde elas estão, conversando e escutando muito. Então, própria equipe comercial. Hoje a gente tem uma equipe comercial de mais de 30 pessoas, né? E claro que eu não falo com todo mundo todos os dias, né? Tem líderes, tem gestores, mas eu falo muito com essas pessoas, né? Então, é muito gastando a sola do sapato, né? A gente tem as rotinas, tem os processos, mas a gente tem um estilo de liderança, de gestão muito simples, assim, focado em ser direto, em ser rápido, em muita concentração na operação.
né? Muita mesmo. E no cliente. O que vocês pensam para o futuro da empresa? Quais as próximas metas de faturamento, de crescimento? Vocês estão pensando em abrir em outro local, outra cidade, outro estado, talvez? Nós temos vários planos de expansão, de mercados, de fábricas. Vai ter que tirar claro, da gaveta. A gente não tem hoje nada que eu poderia anunciar que é concreto e vai se realizar. Essa próprio incidente da enchente que reorganizou investimentos dentro do negócio, ela também ela reprogramou outras coisas. O que a gente pensa assim é novos mercados, a gente tem mais capacidade de produção nessa área de Bom Princípio, e Bom Princípio, por mais maravilhosa que seja a cidade, toda a nossa região, ela também está posicionada logisticamente muito bem. Eu estou muito perto de Gramado, eu estou muito perto de Caxias do Sul, eu estou perto de Lajeado, eu estou perto de Porto Alegre, eu estou perto do litoral. Então a nossa localização, ela me permite atingir todas as pontas desse estado de uma maneira logisticamente muito agradável. Então a gente prioriza concentrar investimentos ainda na planta de Bom Princípio, mas olhando para novos produtos, olhando para novos mercados, escutando muito perto o que o cliente está buscando. Uma pausa aqui nesse episódio do Foi Lá e Fez para falar para ti, empresário, empresária, quer conhecer um pouco mais da FLF, fazer parte da nossa comunidade. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que tu possa clicar, fazer a sua aplicação e conhecer as nossas comunidades com centenas de empreendedores e empresários que querem subir de nível e ter acesso a experiências incríveis com eventos privados, mentorias e tudo que você precisa para ir para o próximo nível na sua empresa e na sua vida. Então, assim que acabar esse episódio, vai na descrição do vídeo, clica no link, faz a tua aplicação e eu te vejo em seguida. Que o mercado está Santa Catarina não chama a atenção de vocês? Pela velocidade que tudo acontece. Eu falo porque eu sou de Erechim, eu estou perto de Chapecó. Sim. E a velocidade que aquilo anda é um negócio impressionante. E tem gente de Chapecó querendo investir no Sul, porque como eles estão alguns anos na frente, falam, cara, tem brecha ali, coisa que o pessoal não está fazendo, que a gente já faz aqui. Vocês olham muito para Santa Catarina? Olhamos, com certeza. Hoje, eu acho que nenhum estado do Brasil ou nenhum empresário não olhe para Santa Catarina, né? Porque quando a gente olha os números de Santa Catarina, né, desde PIB, renda per capita, industrialização, investimentos, mas também o quanto Santa Catarina está atraindo talentos, né? É um estado que mais está atraindo talentos, né? Isso é talvez o principal indicativo de desenvolvimento próspero que Santa Catarina terá para os próximos anos. Eu estava escutando um dado ontem que no último ano teve mais pessoas migrando de outros estados para Santa Catarina do que para São Paulo, pela primeira vez. Então as pessoas estão olhando, colocando Santa Catarina como opção antes de São Paulo já. É legal, né? Isso é bem impactante porque isso mexe muita coisa, né? Sim, e eles deixam claro que todo mundo é bem-vindo desde que venha para trabalhar e para produzir, para ajudar. Então já tem um filtro natural. Exatamente. Quem quer ganhar vida, que daqui a pouco também São Paulo já sobrecarregou, né? Todo paulista reclama de São Paulo e a maioria não é de São Paulo. Então, tipo, é uma confusão. E eu acho, a gente conversa muito na empresa, tipo, cara, o que Santa Catarina está fazendo, né? Tá aqui do lado, tipo, tem a Dubai brasileira, tem de tudo, as praias, cara. O que a gente pode pegar de ideias dele, né? Já que a gente se sente mais ou menos como o mesmo estado em várias coisas, vocês são alemães, né? Isso. O que tem de alemão ali, então é fácil. Eu acho que a única coisa que a gente tem melhor que Santa Catarina é a nossa serra, né? Sabe, Felipe, mas porque eles não usam muito lá. Sabe, Felipe, a gente tem uma visão assim muito... Para nós é muito claro que o Rio Grande do Sul é um estado extremamente empreendedor. A colonização alemã, italiana, e é uma geração ainda muito recente, né? Uma terceira geração para trás que começou tudo isso, né? E a gente sempre teve esse perfil e por causa de N motivos, o Rio Grande do Sul foi ficando para trás na parte de educação, na parte de negócios, coisas que há 30 anos atrás ainda não era. A gente sempre esteve no topo e a gente foi se acostumando e outros estados já nos passaram, né? Já estamos muito distante nessas áreas. Mas a gente ainda está aí.
Então, a gente investe muito e acredita muito no poder do empreendedor gaúcho. Não à toa que a gente faz o que a gente faz e a gente sente que tem muito empreendedor adormecido. Tem muita oportunidade de consumo e de criação e de exportar coisas boas daqui para fora, como sempre foi. Mas por algum motivo parou. E é por isso que a gente faz essas perguntas, né? Como tu tá vendo daqui para fora, porque a gente continua acreditando e vai morrer acreditando que o Rio Grande do Sul é um exportador de gente boa, de ideias, de inovação e tem muita coisa para extrair, né, aqui. Com certeza, eu compartilho e concordo, né? Eu acho que no Rio Grande do Sul é diferente de outros estados brasileiros, né? Mas a gente tem, por toda a nossa extensão territorial, nós temos áreas produtivas, o que tem alguns estados que tem áreas que não produzem, às vezes em um período do ano, como talvez seca no Nordeste, não produz como aqui. Então a gente tem áreas produtivas por todos os lados, diversificado, né? Do agronegócio, à indústria da construção, a diversas outras indústrias, né? Setor de tecnologia e principalmente, né, o poder intelectual, né? O profissional, o gaúcho, ele é respeitado em todo o país. A gente escuta muito isso, né? E como tu disse, tu mesmo comentou, a gente já teve muito investimento em educação e já teve referência, ainda somos referência, mas de coisas lá atrás. Se eu não me engano, uma pessoa me falou uma vez, eu posso não dar a informação correta, mas eu acredito que o Rio Grande do Sul é o estado com mais universidades federais do Brasil. Tanto que já foi o que a gente já teve aqui. Perfeito. E claro, eu acho que a gente tem tudo, né? E como já se fala do Brasil, né? Tem tudo para decolar, mas a gente já está há muitos anos nessa que em algum momento dá uma travadinha. Mas eu acho que de pessoas, diversificação, oportunidade, pessoas que acreditam, pessoas que querem, que têm uma cultura, que têm orgulho da nossa terra. Eu acho que o quanto mais nós influenciarmos e trabalharmos isso, ficarmos aqui, construirmos nossas vidas aqui, todo mundo fazendo sua parte, né? Inclusive o governo também, com as decisões governamentais, a gente vai com certeza levar esse estado a ser cada vez mais forte no país e sendo uma referência, né? Acredito muito nisso. E é o que a gente quer e acredita, né? A gente quer que o Felipe, que o Plínio, que tantos outros empreendedores que estão aí, cara, bota a cara, conta, inspira. Vocês são inspiração para nós. Ver lá uma empresa de bom princípio, com 400 funcionários, são 400 famílias, são mais de 1.000 pessoas, direta e indiretamente, famílias. Pô, é 100 milhões de faturamento, é contribuição. É um produto que, pô, faz o Estado crescer, construir, né? Então, parabéns aí pela história aí, é muito legal isso aí. E tu não sabe o impacto que vai dar, né? Porque, principalmente na questão da enchente. Tem muita gente que foi atingida e não sabe ainda o que fazer. Então a gente sempre está, pós-enchente, todas as histórias das empresas que a gente vem falar, a enchente participa diretamente, né? E é legal como todo mundo se reergueu. E não tem segredo, foi com o trabalho. Claro, cada um na sua ordem, na sua tática, do seu jeito. Mas se impactou e tem muita gente precisando, tipo, dessas mensagens de apoio, dessas formas de ver, né? Cara, vamos solucionar, não tem o que fazer. A culpa não é de ninguém, sei lá, aconteceu, foi chuva e tal. Muito legal a tua história. Felipe, eu tenho uma perguntinha que eu sempre faço, assim, que é, qual foi o teu all-in, o teu, da empresa, do teu pai, que mudou o jogo, tipo assim, ó, vou ter que tomar essa decisão, não sei muito no que vai dar, tô convicto, mas não sei o que, mas aquela coragem que mudou o jogo. Qual foi a virada de chave, qual foi o all-in da empresa de vocês? Eu acredito, tá pensando se eu poderia dar exemplos recentes, mas acho que foi a grande mudança de jogo nos anos para nós foi quando a empresa adquiriu a olaria, quando nos anos 2000 pegou a enchente e meu pai resolveu aterrar a parte de uma nova fábrica, construir uma nova fábrica
em uma área aterrada, a nível da rodovia, que era para nunca mais ter problema de enchente. Toda a região, porque meu pai, como eu falei antes, não vinha desse ramo, meu pai é agricultor e tem um agronegócio, a gente tem um outro agronegócio que corre em paralelo a essa atividade, e eles falavam na região que Plínio era louco, que ele tinha que ir lá cuidar da propriedade rural, ele tem criação de suínos, né? Uhum. Então tinha que ir lá criar os porcos, que ele ia quebrar ali, né? E isso nos colocou em outro patamar, porque foi uma fábrica que foi feita sem ter recursos, sem ter nada, pegando financiamento, botando a cara a tapa, que trouxe uma tecnologia na área de cerâmica que era novidade naquela época, que era tecnologia de queima, tecnologia de extrusão, e isso levou a empresa a outro patamar. Só que se aquilo lá não tivesse sido feito, com certeza a gente não estaria tendo essa conversa aqui. Foi algo, só quem conhece a nossa área e vê lá aqueles dois mundos que tem dimensão do que eu estou falando, né? Então isso mudou a história do jogo, e o que mudou também a história do jogo foi a decisão nossa de atender diretamente o cliente final. Pois é. Que isso torna, por exemplo, assim, hoje a nossa frota logística e comercial roda 300 mil km por mês, média, dentro de um estado. Então é uma movimentação, só falamos de um pallet de tijolo, 2 pallets em Erechim, em um prazo muito curto de tempo, 3, 4 dias eu estou entregando esse material para ele lá. Que massa isso. Porque é tão pulverizado, imagina só, a gente atende clientes e consultoras muito importantes e grandes no nosso estado, mas nenhum cliente hoje da empresa tem 1% do faturamento, de tão pulverizado que é o negócio. O que torna o negócio talvez mais difícil de administrar e mais complexo, mas é uma segurança também para o negócio, que eu tenho uma dependência muito baixa dos maiores clientes, né? Então isso foi, sim, 2 viradas de jogo, coisas que colocaram a empresa ousadia, né? Em outro patamar, ousadia. Completamente, todo mundo ia falar para não fazer, né? Não tem... Quando a gente, enfim, hoje a gente conhece muitas pessoas desse ramo, e a gente tem visita muitos outros empresários também, às vezes São Paulo, outros mercados que não operam dessa forma, mas acho que a gente é louco. Aí está o diferencial, talvez, né? Fazer o que ninguém imagina e dar certo. Exatamente. Qual que é o melhor mercado de vocês dentro do Sul hoje? É a praia? A praia é muito forte, a região metropolitana, mas a praia é um negócio, é um boom de construção muito grande no litoral, mas a gente tem áreas, própria Serra Gaúcha, Canela, Gramado, vamos dizer assim, se constrói muito, também é outro polo de construção muito grande. Santa Cruz do Sul, que também são municípios, regiões diversificadas, regiões fortes, com indústria, com pessoas que trabalham, que ergueram muitas coisas lá. Então hoje eu não tenho também assim como os clientes, não tenho uma região essa é a região que mais me traz volume ou a mais importante. Todas as regiões são muito importantes e muito equilibradas. Claro que tem regiões, próprio litoral, pelo boom de construção que tem lá, é inevitável que tenha uma grande concentração lá. E tem algum ponto do estado que vocês querem melhorar? Sempre tem, a gente quer estar presente. Estou ferrando ele. Nós queremos estar presente cada vez mais, né, em todas as regiões do estado, né, mais perto, mais longe, mas atender o cliente, né, da melhor forma possível e entregar o melhor produto possível, né. Uma outra coisa, né, comentando sobre isso, que a gente faz de diferente, que também deu muita confiança para os nossos clientes. E sempre quando a gente faz uma pesquisa de clientes, o atributo mais forte relacionado à nossa marca é confiança. É porque também existia muito, por exemplo, o cliente fez um projeto de uma casa, preciso de 3.000 tijolos para fazer essa casa. Muitas empresas, que o tijolo é um produto cerâmico, ele pode bater, pode quebrar, pode recortar na obra, para uma janela, para uma porta, né? Você vai comprar piso cerâmico, a pessoa na loja provavelmente vai te dizer, olha, acrescenta uns 10% por corte. E no tijolo era muito assim, olha, acrescenta 20% para quebras e recortes na obra. A gente hoje, os nossos vendedores pegam o projeto, calculam, olha,
são 3.000 tijolos que tu vai precisar. Eu vou te entregar os 3.000 tijolos e nada mais. Eu já te entrego os meios tijolos para tu fazer os cantos de porta, de janela, mas é isso aqui, não tem 20% a mais não, é o que tu precisa. E se tiver quebra, que pode ter, e todo mundo tem problema, é nessas horas, e o mantra que a gente tem nessa cultura, é essa hora que a gente mostra o nosso valor, porque quando dá problema a gente resolve. Então, quebrou um pallet, quebrou na descarga, ou veio um material com uma falha, troca. Não importa onde for, ou a quantidade que for, é na hora. É justamente para blindar essa marca, que é o ativo mais importante de qualquer negócio, do nosso negócio. Então a gente leva muito a sério. Eu perguntei da praia porque talvez eu construa o ano que vem. Opa, bacana, me interessa. Já falou que não é? Então muito bem. Mas que legal assim, ó, vocês pegam o projeto, cara, X tijolo, e entrega perfeitamente. A gente acompanha isso. Não tem uma margenzinha? Não tem. É ousado, cara. É ousado, mas tão delicado, porque é delicado, né? E a gente já faz isso há muitos anos, há mais de 20 anos que a gente trabalha dessa forma. A gente participa muito, a gente tem uma área técnica, por exemplo, assim, nas construtoras, quando vai lançar um empreendimento, né? Com a entrada da norma de desempenho em 2013, tem uma grande regulamentação no setor, por exemplo, assim, que visa as construtoras a entregar uma unidade habitacional, um apartamento, vamos dizer assim, projetado de acordo com N normas técnicas. Uma é a norma de desempenho, que visa conforto acústico, desempenho térmico, resistência ao fogo, e tem muitas paredes, vamos dizer assim, que têm exigências diferentes no mesmo apartamento. Por exemplo, uma parede que divide 2 apartamentos, onde num apartamento eu tenho cozinha e no outro apartamento aqui do lado eu tenho um dormitório. Essa parede aqui precisa de uma proteção acústica muito maior. Perfeito. Então a gente tem um corpo técnico e nossos engenheiros, eles acompanham, participam da discussão de projetos. A gente trabalha junto com eles projetos acústicos, desempenho térmico, para chegar na melhor solução para aquela obra, para aquele cliente. Legal. Então a gente faz o trabalho, tenta fazer um trabalho completamente diferente. É bom conversar. Agora também a gente está para começar uma obra lá em Erechim de um prédio. Opa. Vou te botar em contato com os caras lá. Porque... E Colorado tem desconto. Né? Tem? Ele é ligeiro. Eu ia falar, é barato, é caro, mas me interessou, cara, mesmo assim, tipo, principalmente a segurança que tu fala da empresa. Então, eu acho muito legal isso e, vamos começar a conectar as partes aí, vamos fazer negócio. Com certeza, e vocês dois de antemão estão convidados a vir conhecer, seria um prazer receber vocês lá. Tem comida boa lá. Comida boa, tem sempre um morango depois. Exato. E já pra gente encerrar, assim, vocês vêm pra ConstruSul, ok. Qual que é o plano de vocês? Porque a gente já esteve em outros eventos, assim, de outros ramos aqui mesmo, e geralmente as empresas vêm assim com um desenho, cara, objetivo, aqui eu tenho que vender no mínimo tanto para me garantir uma parte do ano. Vocês trabalham com isso também? Se sim, qual é a ideia? A gente, esse é o, se eu não me falha a memória, é o 20º ano que a gente participa da ConstruSul. Caramba. Eu acho que nunca foi fechado um negócio dentro do stand. Caramba. A gente vem para cá para posicionar a marca, relacionar com os nossos clientes, relacionar com futuros clientes, relacionar com o mercado, né? Muitas vezes um tijolo ou uma laje pré-moldada, eles já conhecem no dia a dia. É claro que a gente tem no nosso stand e mostra muita coisa que a gente vem fazendo a nível de desenvolvimento, melhoria de produto, e também a feira serve muito para isso. Mas nosso objetivo principal é o relacionamento com clientes e futuros clientes dentro do negócio. Então, se eu for ali querer comprar, vocês não me vendem? Pra ti é uma exceção. Mas, por exemplo... Mas que legal, né, cara? As estratégias das empresas é muito interessante. E a gente tem... a gente sempre tenta trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, esse ano, a gente está trazendo, até no dia de hoje, agora às 19h30, a gente está trazendo uma pessoa de São Paulo, que é o Lauro Ladeia, que é um engenheiro que trabalha uma construtora lá, mas também tem uma atuação dentro do Sinduscom de São Paulo. E ele é a pessoa hoje que está discutindo, junto com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, uma norma técnica e as exigências de regulamentação
de segurança contra incêndio em pontos de carga elétrica no prédio, que também é um assunto que é do nosso cotidiano. O carro elétrico está aí, veio para ficar e vai fazer No prédio que eu morava foi proibido. Pois é, tem muitas... Enfim, Está descontrolado. Está descontrolado, mas não tem como a gente fugir do assunto. Então hoje está criando uma regulamentação técnica para isso. A gente trouxe talvez a principal referência hoje de engenharia e abriu e convidou inúmeros clientes, é um evento público para todo mundo assistir, e ele vai falar sobre o que está sendo discutido e o que deve entrar na norma e como deve ser projetados os empreendimentos para receber isso. Então eu não estou falando de tijolo, eu não estou falando de laje, mas eu estou dentro de um assunto setor, né? que é extremamente relevante para o setor. Muito bom. E é isso que a gente busca. Né? Ser mais interessante do que interesseiro, né? E ainda vender. E ainda vender. Lá no fim vender. Com certeza. Ainda, né, reforçar que todos os nossos produtos, como tijolos, lajes, todos têm uma série de ensaios laboratoriais de resistência ao fogo. E tem solução para todas as necessidades. É bom, né? É bom, né? É bom. Muito bem. Papai fez direito. Felipe, muito obrigado aí por ter vindo aí nos visitar, né? A gente, na verdade, está te visitando, vir aqui bater esse papo com a gente. A gente fica muito feliz de conhecer mais uma empresa de sucesso aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns aí pela jornada tua. Manda um abraço pro Plínio e para todo o time. E que a gente possa aí, quem sabe, dar um pulinho no Bom Princípio uma hora dessa lá para conhecer essa unidade lá. Fique curioso. Não, eu também. Ver como funciona tudo isso. Obrigado, velho. Obrigado pelo teu tempo. Eu falei antes aqui no outro podcast que a gente gravou, porque queira ou não, é a tua casa hoje aqui, né? Sim. Então obrigado por nos receber na tua casa. Nós somos o maior podcast de empreendedorismo do Rio Grande do Sul, eu gosto de falar isso. Então, né, a nossa casa também está aberta, como o Danilo falou, ir visitar um dia, a gente se interessa muito. O Danilo até tem um quadro dentro da nossa empresa que se chama O Que Ninguém Faz, que ele vai e visita o chão de fábrica, entrevista, e aí já está uma ideia, uma empresa tão vai cansar, vai ter campinho de golfe. Obrigado, meu velho, vida longa, manda um abração lá pro velho, parabéns de verdade. Muito obrigado. Deixa um recado aí pra galera aí. Bom, pessoal, como a gente falou, eu acho que bastante da enchente, desafios que a gente teve que vencer ao longo dos anos, acho que a maior coisa que empresários, empreendedores ou qualquer profissional de qualquer segmento, qualquer área, uma coisa que a gente sempre tem que ter dentro de nós é nunca desistir, nunca jogar a toalha, por maior que pareça ser o desafio, muitas vezes na medida que tu enfrenta ele, que tu te dedica a vencer ele não é tão grande quanto ele parecia, né? Formar uma boa rede de apoio, de pessoas boas do teu lado, que tu sempre vai encontrar os caminhos para sair dessa, né? Para estar numa posição melhor. Hoje a gente fala, às vezes, muito de dificuldade, de problema, até com pessoas, mas tem muita coisa boa e tem muita gente boa, né? E a gente está no meio dessas pessoas e todo mundo tem condições e tem capacidade de atingir os seus objetivos e de chegar onde quiser chegar. Só se propor e fazer isso de verdade. Ir lá e fazer. Essa é a mensagem. Vai lá e faz, meu. Vai lá e faz. Parabéns, obrigado. É isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um podcast Foi Lá e Fez. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, reforço, clica aqui para se inscrever. Temos mais de 40 episódios aí para tu acompanhar, de muitas histórias legais. E nos vemos num próximo episódio aí. Valeu!